Olá, outra vez, bem-vindas de novo. Conseguiram tomar um café e esticar as pernas? Espero que sim. Pronto, já falamos um bocadinho de insetos, não? E ver e ponderar a possibilidade de nos alimentar de insetos. E agora vamos ter uma conversa muito interessante sobre o peixe, não é? Como é que este presente e este futuro da alimentação com o peixe e sobre a sustentabilidade nas pescas. Para isso, temos hoje a Ana Matias, que ela é bióloga e coordenadora de pescas e aquacultura na ASCIENA, uma organização portuguesa, onde lá acompanha a implementação das políticas de conservação e do meio marinho. Ela vai apresentar esta visão sobre a pesca sustentável e também o trabalho que desenvolve na ASCIENA, que já vos digo que tem a visão de ter este ambiente marinho saudável e, o que mais gostei, uma população informada e envolvida na sua conservação. Muito obrigada, Ana. Olá, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde. Conseguem ouvir, não conseguem? Sim, boa. Consigo... ok. Então vou começar por me apresentar. Eu chamo-me Ana Matias, eu trabalho na ASCIENA, que é uma ONG de conservação marinha portuguesa. Nós estamos assediados em Faro, no Algarve, mas temos ação local, regional, nacional e também trabalhamos muito a nível das instituições europeias. Eu, particularmente, a minha área é pescas e ultimamente tenho-me dirigido um bocadinho mais, tenho andado um bocadinho mais para a parte do clima, que também é uma área que me interessa muito, e particularmente nesta interação entre oceano e clima, que depois podemos falar um bocadinho sobre isto, dado que a conferência da ONU foi a semana passada e falou-se, bem, este foi o foco da conferência essencialmente. Mas hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre o consumo sustentável de peixe e se isso é uma utopia ou uma realidade. Este assunto é um assunto que me tem interessado muito, foi parte também da minha tese de mestrado e foi também o assunto que eu tratei há 2 anos num training program que integrei e foi particularmente interessante para mim mergulhar um bocadinho mais nesta questão do consumo. Depois também coincidiu com cada vez mais atenção da sociedade civil sobre este assunto, então tem sido uma ótima oportunidade de falar sobre este assunto. O que é que eu posso começar por vos dizer? Alguns dados, alguns serão novidade para vocês, outros nem tanto. Acho que não surpreende ninguém se disser que nós somos os maiores consumidores de pescado da União Europeia. Destacadíssimos do segundo, já agora, consumimos cerca de 60 quilos de pescado por ano, cada um de nós, que é bastante mais do que a média da União Europeia, como podem ver, que é cerca de 24, 23 quilos. O que é que também podemos dizer sobre o consumo de pescado aqui em Portugal? Que 2/3 são importados, também não creio que isso seja uma grande novidade para a maior parte de nós. Mais 2 dados interessantes. Cerca de metade, mais ou menos, dos estoques avaliados no Atlântico Nordeste, onde nós estamos incluídos, estão em sobrepesca, portanto estão avaliados em sobrepesca, estão a ser pescados mais do que aquilo que eles conseguem gerar. Depois temos mais de 200 espécies que são capturadas pela frota nacional. Este número pode ser surpreendente, porque eu acredito, tenho a certeza que nenhum de nós consome 200 espécies. Vou apontar para as 3, 4, 5 e à partida não passará muito daí. Depois também sabemos aqui alguns dados sobre quão responsável é que é este setor, não apenas o das pescas, mas o alimentar, pela emissão de gases com efeitos de estufa. Por causa disto, há aqui duas questões fundamentais ligadas ao tema, ao título desta apresentação, que me fizeram pensar, bem, se calhar eu devia ter mudado este título. Em 2 coisas. Primeiro, a mais óbvia, não estamos só a falar de peixe, e é sempre importante, e é injusto até dizermos que estamos só a falar de peixe, estamos a falar de pescado no geral. Eu sei que em Espanha é assim que se costuma dizer, o pescado, porque nós estamos a falar também de espécies que não são peixes, estamos a falar de cefalópodes, estamos a falar de bivalves também, por exemplo, portanto vamos só assumir que estamos a falar de pescado e não de peixe. E depois, há aqui outra questão que internamente na ASCIENA tem sido cada vez mais discutida, que é: nós estamos a falar sobre o consumo sustentável ou sobre o consumo responsável? Vou dizer-vos porquê. A maior parte dos estoques que nós pescamos em Portugal não estão avaliados. E se não estão avaliados, eu não sei qual é que é a baseline, então não posso dizer que que a pesca está acima ou está abaixo daquilo que é sustentável, porque a sustentabilidade, numa definição livre, é nós conseguirmos retirar do meio, portanto do recurso,
o suficiente para ele continuar a existir, ou neste caso para os peixes e as espécies continuarem a reproduzir-se e a existir. Como nós não sabemos exatamente quais é que são os níveis de sustentabilidade, é abusivo talvez falarmos de consumo sustentável e passamos um bocadinho para consumo responsável. E aí nós temos dicas para vos dar. Sobre as espécies que nós mais consumimos, tenho a certeza que esta também não é novidade para ninguém, uma grandíssima parte é bacalhau. Nós não temos bacalhau em Portugal, portanto, esta questão da importação também vem por aqui. Depois, a seguir, temos o atum, e reparem que os números são bastante diferentes. Estamos a falar de 22 quilos, passa para 3 quilos e pouco por ano, per capita. E depois temos a pescada, e a partir daí, a quantidade de quilos por ano que vamos consumindo vai baixando bastante. O que é que eu cheguei à conclusão durante este processo que fiz em 2020? Sobre o consumo de pescado e sobre com o que é que se pareceria uma campanha para nos incentivar a consumir mais responsavelmente. Bem, para já que existe pouca variedade de espécies que nós consumimos efetivamente. Como eu vos disse, nós capturamos cerca de 200 e a lista que eu tenho tem para aí 10 espécies e depois a partir daí estamos a falar de 0,00001% ou 1 quilo. Portanto, é mesmo muito pouco. Nós concentramos cerca de 50% do nosso consumo nestas 3 espécies, o que me parece bastante. Podem dizer, se compararmos com outros países da Europa, não é assim tão pouca variedade, certo? Mas nós desembarcamos muitas espécies e consumimos muito pescado. Portanto, também é importante termos isto em consideração. Depois, há aqui hábitos nos quais eu não vou elaborar, que eu não sou de todo desta área das ciências sociais e assim, mas há aqui hábitos complexos, muito enraizados, que são difíceis por vezes de quantificar. Então, quando nós falamos sobre o consumo de pescado, e deixem-me dizer-vos, é tenso, no mínimo tenso, quando nós começamos a dizer que se calhar os nossos hábitos de consumo não são assim os melhores. Bem, quando se fala de bacalhau, não há conversa possível, mas é tenso, no mínimo. Depois, no que toca à regulamentação do consumo, há muitas entidades envolvidas e, mais importante do que isso, que foi a base para este projeto que eu fiz, pareceu-me haver espaço para a promoção de escolhas mais locais, sustentáveis e diversas. E eu vou bater muito nesta coisa do local, sustentável e diverso. Sem querer dar-vos aqui uma aula sobre como é que têm evoluído as políticas alimentares e também dando aqui um disclaimer, eu sou uma aficionada de políticas públicas, sou muito, muito, muito interessada sobre este assunto e acho sempre que tudo se pode resolver a partir de políticas públicas. Não pode, ok? Não pode. Mas eu acredito que sim. Então, aqui o que me pareceu interessante para este projeto foi perceber como é que tinha sido a evolução. Bem, primeiro, perceber como é que tinha sido a evolução das políticas alimentares. E a verdade é que as primeiras políticas alimentares aparecem por volta do início, portanto, do fim do Estado Novo, 76 mais ou menos, que tinham a ver essencialmente com o mapeamento de hábitos de consumo, que até essa altura não existia. Mais tarde aparecem políticas nutricionais, início dos anos 90, mais ou menos, com o virado do milénio depois, para dar resposta essencialmente a um problema que começou a ser, bem, muito prevalente, que era a obesidade. Portanto, começou-se aqui a ter algum tipo de preocupação por parte do Estado de dizer às pessoas, se calhar há alimentos que são um bocadinho melhores que outros, vamos tentar aqui mudar alguns hábitos, porque depois isso também vai repercutir-se em custos associados à saúde pública. O que eu acho e o que nós achamos é que nós estamos à beira de virar para uma terceira geração de políticas alimentares, se quisermos, que são as políticas que não são só nutricionais, portanto não têm só como único foco a saúde pública, a saúde humana, mas também a saúde do planeta. E é impossível nós continuarmos a fazer este trabalho a fingir que aquilo que nós consumimos não tem um impacto absolutamente direto naquilo que é a saúde do planeta. Portanto, nós temos esta expectativa, esta vontade, é uma luta pessoal que eu tenho praticamente, de trazer então para as políticas alimentares esta componente do ambiente. Tem ali alguns dados que eu depois também fui recolhendo durante este projeto, depois podemos falar um bocadinho mais sobre eles, sobre a abertura que a população parece ter relativamente a ser guiada, para hábitos mais sustentáveis. Aquilo que toda a gente quer saber. Então, o que é um consumo responsável de pescado? Deixem-me dizer-vos que é muito complexo, é um assunto muito complexo e começa logo porque nós não temos dados suficientes sobre os estoques que estamos a consumir. A partir daí, as coisas ficam mesmo muito difíceis, porque se eu não tenho dados suficientes, eu não posso, em boa fé, não é, dar informação sobre estoques que não têm simplesmente dados. Então aí o que nós fazemos na Ciena é,
se este estoque não está avaliado, se eu não consigo avaliar efetivamente em que estado ambiental é que ele está, há muito, há pouco, como é que tem sido a evolução, não sei, vamos não consumir. Esta é a nossa postura, é aquilo que nós temos comunicado cada vez mais. E depois há aqui uma coisa que eu presumo que hoje não vai ser um problema, mas noutros fóruns que é, vamos tirar este elefante da sala, devíamos reduzir o consumo de pescado. Desculpem, ok? Spoiler. Devíamos reduzir efetivamente. Não só por questões ambientais, mas também porque parece, e os nutricionistas estão cada vez, lá está, consenso, não é? Que é o que se procura aqui, estão cada vez mais a caminhar numa direção de que é provável que nós não precisemos de tanta proteína animal. Desculpem, é provável, ok? É provável. Então, o que nós aconselhamos é, para a população portuguesa em particular, porque lá está, consome estes 60 quilos por ano, uma redução. Escolha melhor, não comer tanto, provavelmente. E garantidamente não comer 22 quilos de bacalhau por ano. Garantidamente. Depois, outra coisa que... E atenção, eu também tenho avós em casa que me fazem comer bacalhau no Natal, ok? Mas é uma vez por ano, pronto, uma pessoa também não pode, não é? Há lutas que têm que ser escolhidas. Mas garantidamente os 22 quilos por ano são excessivos, até porque o bacalhau já teve muitos problemas de sobrepesca no passado, mas também não vamos para aí. Depois há outras dicas que também nos parecem muito importantes. Diversificação. Vou repetir, 200 espécies. Se vocês forem ao mercado, supermercado que seja, vão ver muitas espécies, mais no mercado do que no supermercado. Pronto, é o que é. Mas podem ter curiosidade, podem procurar. Então, olha, nunca comi isto, deixa-me lá ver como é que isto se cozinha, deixa-me ir à internet e vou perceber como é que isto se cozinha. O que é que eu posso fazer com isto? Provei, não gostei, ok, próxima. E isso é uma boa forma de ir conhecendo outras espécies. Depois, logicamente, preferir local. Isto não é um pedido só nosso da pesca, é de toda a gente consumir local por todas as razões e mais algumas. O que nós pedimos às pessoas é que tentem perceber se aquele pescado vem de Portugal ou não, e quanto mais próximo vier, melhor, obviamente. Da União Europeia, por exemplo, também vamos evitar, se calhar, aqueles que vêm de mais longe. Depois, uma questão que às vezes é um bocadinho esquecida, que é o embalamento. Embalamento ou sobreembalamento, o embalamento excessivo também é um problema, especialmente quando é só para embelezar a coisa. Temos que ser cada vez mais críticos em relação a isto, porque ninguém discute que eu não posso levar um pargo para casa num saquinho de papel. A gente não está a discutir isso. Mas se calhar não preciso de levar 3 ou 4 sacos de plástico. E se calhar não preciso de levar sobreembalado. Portanto, com 3 ou 4 sacos de plástico, mais uma fitinha porque não sei o quê. Portanto, esse tipo de coisas também podem começar a entrar na nossa mente. Depois, as artes de pesca, super importante também. Há umas que são mais sustentáveis, outras que são menos. E quando estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar essencialmente de impacto no meio, impacto noutras espécies, portanto o bycatch, como tantas vezes se ouve falar. Depois, uma dica muito importante, procurar informação. Lá está, se eu não consigo perceber de onde é que isto veio, como é que isto foi capturado, mais vale não comprar, ok? Porque há muitas outras espécies que têm esta informação. E, na realidade, todas as espécies que nós vendemos a fresco ou que compramos a fresco têm que ter esta informação, têm que ter lá um comprovativo. Vocês, se não estiver lá, perguntem. Se a pessoa não vos der, está a acontecer uma infração. Têm 2 opções, ou denunciam ou vão-se embora. Mas evitem comprar coisas que não sabem de onde é que vêm nem como é que foram capturadas. Depois, ir para as espécies menos conhecidas, como vos disse, acho que é importante, porque também vamos estar a treinar o nosso paladar para outras coisas. E depois há aqui outra coisa ainda, que é, e apesar das ONGs serem bastante críticas, diria, de alguns esquemas de certificação, vocês conhecerão alguns certamente, apesar de haver aqui alguns pontos de discórdia relativamente a isto, continuamos a concordar, mais ou menos todos, que são uma forma de ter informação sobre o pescado. Portanto, são geralmente pescarias ou estoques que estão a ser seguidos. E neste momento, só o facto de estar a ser seguido e só o facto de estar a ser produzida informação sobre isso, já é um grande plus relativamente a outras espécies que nem isso têm. Mas depois também podemos falar um bocadinho mais sobre certificação. A Ciena, que é onde eu trabalho, por causa disto tudo e por causa deste interesse que eu tenho feito, este lobbying interno, praticamente, de dizer, a gente tem que falar sobre o consumo. Porque as pessoas fazem perguntas do tipo, o que é que eu posso consumir? E eu, honestamente, acho que ninguém está preparado para, bom, é complexo. E não dar nenhuma resposta. Acho que cada vez mais o papel das ONGs tem que ser este, de dar respostas. Obviamente não há respostas fáceis, eu não estou aqui para dizer isso, não há respostas fáceis, é extremamente complexo, é verdade, mas temos que dar respostas e temos feito esse trabalho também nos últimos tempos. Isto é um projeto, um mini projeto que nós estamos a fazer nas redes sociais, podem seguir-nos, Ciena, é fácil, e que é essencialmente isto, nós chamamos de escolha múltiplas precisamente porque existem muitas escolhas que podem ser feitas, não é preciso irmos sempre para o salmão.
Não é preciso irmos sempre para a pescada, não é preciso irmos sempre para a sardinha. Há outras coisas que podem ser consumidas. E então estamos a libertar todas as 2 semanas, uma semana ou 2, as dicas que nós temos. Agora fizemos o interregno pequenino por causa da conferência, mas este foi o que saiu antes de ontem, o diversificar. E aconselho-vos a seguirem-nos para irem recebendo estas dicas periodicamente e para se irem lembrando do que é necessário ver quando vão às compras. Depois, sobre embalamento, é uma coisa que me deixa fora de mim. Nada contra o continente. Eu nem sei se este polvo foi pescado como deve ser, onde nem sequer me interessou. Eu olhei para isto e pensei, não, por favor, não. E volto a dizer, nada contra o continente, eu nem sequer sei como é que isto é, mas efetivamente, eu volto a dizer, eu não posso levar o polvo para casa, não é? Assim, pendurado no... Mas é pá, não é? Depois, outros projetos, Marine Stewardship Council, já ouviram falar com a certeza. Esta é uma das certificações que nós, com quem nós já trabalhamos e temos muito contacto. Há outras, a Dolphin Safe, há o Friend of the Sea. Podem procurar nas latas de atum, por exemplo, existe este logozinho. Cabaz do Peixe, também muito interessante, um projeto muito giro na zona de Sesimbra. Procurem, porque eles são essencialmente um circuito curto de comercialização. É super interessante, isto acontece desde para aí 2015, mas basicamente vocês inscrevem-se como compradores, recebem aquilo que vem em cada dia, aquilo é 2 vezes por semana, se não me engano, recebem aquilo que aparece, que me parece um conceito muito interessante e que, aliás, foi roubado dos cabazes da agricultura, que alguns de vocês também já subscreverão. Mas circuitos curtos de comercialização são o futuro. Mesma coisa na Fuseta, lá em baixo, em Tavira, ok? Isto foi uma espécie de um projeto, talvez, que nós fizemos com o público, portanto, nós participámos, fomos convidados a participar neste projeto do Todo o Peixe é Nobre, precisamente com esta pergunta. Chegam ao pé de nós e perguntam-nos, ok, o que é que nós demos às pessoas para elas consumirem? E nós, complexo. E ficamos por aí. Não, tivemos que ir investigar um bocadinho mais e conseguimos dizer esta espécie, esta não, esta às vezes, esta só se tiver mesmo que ser. Pronto, por aí. Procurem que também está muito interessante. Depois temos este guia, que é o guia do oceanário também, que tem ali as espécies essencialmente com um guia de cores e depois também com os tamanhos mínimos, muito importante, não falei sobre isso, mas também podemos lá ir. Este é um internacional, The Good Fish, da Marine Conservation Society. E este é o da ANP, WWF Portugal, que também é o Fish Forward, também podem descarregar online, força, andem com ele no telefone, quando forem comprar pescado, olhem para ele com muita atenção e tem dicas também muito importantes. É isto, espero não vos ter maçado com esta conversa do complexo, é que é mesmo. Mas então gostaria de receber as vossas perguntas. Queres que eu mande o microfone? Olá. Temos aqui um microfone super moderno e já temos aqui a nossa primeira pergunta. Vai lá, Raquel. Temos um microfone dado, ou seja, a ideia é que quando tenha pergunta ponha a mão no ar e depois vamos passando o dado. Força. Obrigada, Ana, pela apresentação. Tocaste aí no tema da MSC e da certificação. Será que nos podias explicar um bocadinho melhor como é que funciona a MSC? Principalmente porque, se calhar, muitos de nós também já vimos o documentário Seaspiracy e podemos estar aqui um bocadinho contra a certificação. E eu acredito que a certificação é uma forma de nós acreditarmos no sistema. Ou seja, eu acho que a certificação pode ter problemas, e como muitas coisas têm, então no mar que a fiscalização é super complicada, mas é uma forma de nós termos alguma informação sobre o pescado e normalmente o pescado que vem importado do outro lado do mundo. Então eu queria só perceber um bocadinho melhor como é que funciona a MSC. Sei que eles diretamente não certificam as pescarias, mas tem outras pessoas que o fazem, mas se calhar explicar um bocadinho melhor como é que funciona e como é que também, se calhar o próprio documentário até abrir os olhos, se calhar, da própria organização e se eles estão a tentar também melhorar os seus processos. Obrigada, Raquel. Posso? Sim. Então, há pouco disse que o elefante na sala era a redução, não é? É o Seaspiracy. Ok. Esse é que é o elefante na sala. Bom, dizer que eu não trabalho para a MSC, nós já trabalhámos com eles noutros projetos anteriormente. A minha tese de mestrado envolveu a MSC, portanto, tenho algum conhecimento sobre o que se passa. Se tiver aí alguém da MSC queira dizer alguma coisa, digam. Mas essencialmente a MSC é este esquema de certificação. O que acontece, muito resumidamente, tem-se uma pescaria, aliás, isto já esteve em vigor em Portugal para a sardinha até 2014, se não me engano.
Isso é que agora estão a voltar a tentar ter a certificação. Essencialmente, és uma pescaria, achas que consegues fazer esta certificação, tens os padrões todos, cumpres tudo. Eu sei que eles têm 3 pilares, portanto, é a gestão da pescaria, estado do estoque e outros que eu não me estou a lembrar. Mas eles, essencialmente, portanto, eles recebem este contacto da pescaria a dizer, olha, nós queremos certificar-nos, achamos que tem valor. E, efetivamente, há mercados, não o português, mas há mercados onde a MSC vende muito bem e, geralmente, aumenta o preço do produto. E essa é a razão principal pela qual as pescarias querem ter a certificação MSC. E o que a MSC faz? Então, eles fazem um pré-assessment, e, portanto, é um processo que demora bastante tempo, demora anos mesmo. Fazem um pré-assessment, eles têm que comprovar que efetivamente estão a cumprir os critérios da MSC. A MSC, entretanto, arranja um terceiro corpo, que é o corpo de auditores, que vai fazer esta auditoria, por isso é que estavas a dizer que eles não certificam diretamente. O que eles fazem é, então, tem este corpo de auditores que vai ver que se efetivamente a pescaria está a cumprir todos os critérios. Sim, vamos avançar para a certificação. Não, impossível, arranjem-se. 3, sim, há aqui coisas que podem melhorar, portanto, trabalha nisso e a gente fala daqui a uns anos. Basicamente é isto. No final, eles certificam ou não a pescaria. O que é que eles fazem também, que é isso que nos parece muito interessante? Eles mantêm a rastreabilidade, portanto, a cadeia de custódia toda tem que ser certificada, desde a pessoa que apanha até à lota, depois, mais tarde, o intermediário. Então, nós sabemos sempre para onde é que o peixe está a passar e, como eu vos disse há pouco, esta questão de saber o que é que se está a passar e o que é que está a passar por onde, é fundamental. Nós não estamos nem de perto nem de longe onde devíamos estar em termos de rastreabilidade, de controle e de fiscalização. Não estamos. Então, o que nós achamos destes esquemas, e não é nada consensual entre as ONGs, estes esquemas, e como a MSC, o que nós achamos é que, bom, eles garantem que esta parte da cadeia de custódia está assegurada, é reconhecida, é conhecida. Então, se calhar é uma forma de lá chegar. Há outras questões, às vezes a MSC certifica pescarias noutros pontos do planeta que nós ficamos um bocadinho com dúvidas sobre essa certificação. E depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, se quiserem, porque levantam outras questões. Mas aconselho a irem ao site da MSC e fazerem as perguntas todas que quiserem. Eu sei que eles, por exemplo, no Seaspiracy, levaram um grande backlash, não é? Aquilo não correu muito bem, mas sei que eles têm tentado, pelo menos, ser mais transparentes, dizerem melhor aquilo que fazem e trazer este assunto cada vez mais cá para fora. Não vou elaborar muito sobre o Seaspiracy. Obrigada. Olha, já pegando aqui no tema da certificação, já voltamos às perguntas do público. Isto é, por exemplo, na agricultura e na alimentação, mais ou menos todos reconhecemos quando um produto é ecológico, não tem esta etiqueta, não, esta bandeira verde com as estrelinhas. No caso do peixe, ou seja, existe ou existirá, ou se está a pensar em que existe algum tipo de certificação a nível europeu, neste caso, que seja facilmente reconhecível pela população? Certificação ambiental? Sim. Não que eu esteja a par, porque também é diferente dizer, e isto também é importante, dizer que uma coisa é europeia ou portuguesa não é dizer que ela é sustentável, atenção, não é, ok? Vamos tirar daí essa ideia. É melhor num destes parâmetros, ok? É local, quer dizer que não viajou 3.000 km para cá chegar, certo? 3.000, 4.000, no que for, não é? Ok, mas só ser europeu ou português ou o que for não diz nada sobre a sustentabilidade daquele pescado. É preciso ver a arte, é preciso ver o tamanho mínimo, é preciso ver a espécie, é preciso ver muitas coisas, é preciso ver o estado do estoque. Mas sobre a certificação ambiental europeia, nada que eu conheça, só de origem, isso já existe. E também existe em Portugal, existem os DOPs, não é? Denominação de origem protegida, se não me engano, por exemplo, que é uma forma de dizermos que aquele pescado vem dali. E sei que há municípios que estão a tentar fazer isso para pescado individual, tipo pescado de Setúbal, pescado ali, pronto. Mas é tudo o que eu sei. Obrigada. Mais questões por aqui? Olha, aqui mesmo ao pé de ti. Olá, bom dia. Eu tinha uma questão que é em relação aos vários tipos de pesca, portanto, pescar em mar versus pescar aquacultura, ou seja, peixe de aquacultura. Eu não faço ideia quais é que são as vantagens e as desvantagens de cada um e qual é que será mais sustentável e que é melhor comprar. Sim, aquacultura versus pesca. Temos vários elefantes, não é? Então, de um modo geral, o que nós temos aconselhado é a aquacultura em Portugal ainda não está tão desenvolvida, bem, primeiro, como os planos do governo pretendem. E depois, por várias razões, porque não há capacidade, porque não há espaço, porque também a costa que nós temos não é favorável a instalar a aquacultura
costa, é mais uma coisa que acontece em terra. E nós, de um modo geral, há sempre exceções, consideramos que se vamos escolher a aquacultura, que seja portuguesa. Se vocês repararem, às vezes é um bocadinho mais caro no supermercado. Isso também nos assegura algumas outras coisas, nomeadamente a nível de direitos humanos, coisas assim deste tipo, não é? mais sociais. Mas consideramos que compensa comprar português, neste caso, a aquacultura. O que é que nós dizemos? Essencialmente, organismos baixos na cadeia alimentar. Os bivalves, os moluscos, os bivalves. Porquê? Nós nunca vamos poder dizer que a aquacultura é a solução para a sobrepesca, porque há muitas espécies da aquacultura que são carnívoras, portanto, precisam de ir à pesca para serem alimentadas, seja cavalo, seja o que for. Portanto, nós não é sério dizer, sim, vamos deixar de consumir peixe selvagem, vamos começar a consumir peixe da aquacultura, porque então assim não estamos a retirar do meio. A não ser que haja outra forma de os alimentar, e sei que está a haver investimento muito grande em rações de insetos, rações de soja, que também levanta outro problema, não é? A questão da soja. Mas a não ser que sejam espécies que não são carnívoras, portanto, herbívoras ou filtradoras, continuamos com o mesmo problema. Se eu for ao meio selvagem para retirar peixe, para alimentar a aquacultura, para alimentar os atuns, o que é que eu estou a fazer? Estou a melhorar? Não, nem por isso. Então o que nós dizemos é isso, se vão consumir a aquacultura, consumam portuguesa, porque tem alguns estándares, portuguesa, europeia, porque tem alguns estándares que estão a ser cumpridos e, na verdade, nos países terceiros às vezes é difícil dizer isso. Mas voltamos ao mesmo. O que nós devíamos mesmo estar a fazer era a reduzir o consumo de peixe. Desculpem, tenho que estar a voltar a dizer isto. Porque não há necessidade de consumir 60 kg de peixe por ano. A aquacultura ou não? Não há. Sim. Não estou a ver. A reduzir o consumo de peixe. Sim. Porquê? Reduzir o consumo de peixe e de carne, atenção. Não levem daqui esta informação, passem a consumir carne, por favor, está bem? Não é isso que eu estou a dizer. É reduzir o consumo de proteína animal, sim. Está bem, obrigada. Combinado, obrigada. Mais alguma questão, alguma pergunta, comentário? Temos um? Tem que ir passando agora. Olá, obrigado pela intervenção. Falaste da questão de ser complexo falar com o consumidor e explicar-lhe o que é que ele deve consumir ou não. E que havia aqueles livrinhos, nomeadamente do WWF e do Oceanário, que diz deves consumir isto e não deves consumir aquilo e os tamanhos mínimos. Mas é mais complexo do que isso. É o local da pesca, é a arte da pesca, é a altura quando é pescado, a ver se interfere, obrigado, com a altura da reprodução do pescado. Portanto, são tantos fatores que vão diferir. Como é que nós podemos dar uma resposta certa ao consumidor? Olha, é isto, temos que educar o consumidor, certo? De que forma é que educamos melhor o consumidor, ou se isso é possível sequer, para ele perder algum tempo no sítio onde for comprar e ver todos estes fatores antes de fazer uma escolha? Não há resposta certa. O problema é esse, não é? E as pessoas têm, parece-me, não sei, isto é pessoal, cada vez menos paciência para pensar, porque não há resposta certa. Eu não posso dizer que consome sempre carapau. Depende, ele é pescado como? É de arrasto? Então não. Ele é pescado por cerco? Ok. Ou seja, há poucas coisas que nós dizemos às pessoas para não consumirem. Vou dar-vos duas: tubarões e raias. Não consumam tubarões e raias, desculpem. Não sei se há aqui alguém que tenha um gosto muito aprofundado por tubarões e raias, mas é daquela que não vale a pena. São espécies que estão vulneráveis, depois têm outros problemas de bioacumulação. Vamos tentar mesmo não o fazer. Também há uma outra arte de pesca que nós tendemos a dizer para, se calhar, não se consumir, que é de arrasto de fundo particularmente. O arrasto de fundo, acho que se falou também disso no Seaspiracy, é uma arte, é industrial, não é? E depois tem, além de tudo, captura muita variedade de espécies, tem a captura de muitos tamanhos também, há alguns tamanhos que não deveriam ser capturados, mas depois tem ainda uma coisa adicional, que é arrasto ao fundo, e traz tudo o que existe no fundo. Portanto, se tiverem que escolher, vão para os covos, para as armadilhas, para o anzol, para o palangre também. Mas depois uma pessoa diz, mas o palangre de superfície também captura aves marinhas, e tu pensas, pois é verdade, sim senhor. Ou seja,
não existe, e eu não posso estar aqui a dizer que existe uma arte que não impacta o meio, é completamente impossível, não é? É uma questão de estarmos informados, acima de tudo, e se no final isso tudo decidimos que queremos consumir arrasto de fundo, não é? Cada um faz aquilo que entende, mas aquilo que nós podemos dar é informação, dizer, olha, esta tem este problema, esta tem esta espécie tem este problema, este e este. Por exemplo, vocês terão visto certamente nos últimos anos, a partir de 2009, mais ou menos, falou-se muito da sardinha em Portugal. Muito da sardinha em Portugal. Porquê? Porque a sardinha, efetivamente, estava avaliada, o estoque de sardinha estava avaliado como estando abaixo dos limites biológicos de segurança. Então as ONGs disseram, não. E nós sabemos o que é difícil que é dizer às pessoas para não consumirem sardinha em Portugal. Mas aquilo estava realmente a ir por aí abaixo. E nós dizemos, efetivamente os dados estão a demonstrar, e depois podemos perguntar, mas a ciência sabe tudo? Claro que não, mas é o melhor que nós temos. E nós não podemos fazer gestão de pescas sem ter a ciência por base. Então, levanta muita complexidade, porque depois também tens muitas pessoas que dependem da pesca. Então, estás só a falar de sustentabilidade ambiental? Então, e a económica e a social? Ou seja, é complexo, eu não posso fingir que não é. Há escolhas melhores do que outras, e o que nós temos tentado fazer é, não vamos dizer a ninguém para não consumir isto. Mentira, tubarões e raias, não lembram-se disso. Mas diz... Também é pela mesma situação, há muitas espécies que estão... Bem, lá está, mais uma vez. Há muitas espécies que são ameaçadas, destas espécies que nós consumimos, nem todas, na verdade, aqui em Portugal, mas há muitas que são ameaçadas. Elas também têm problemas de bioacumulação, portanto, dos materiais pesados, alguns que elas acumulam no organismo, e nós dizemos, se calhar não vale mesmo a pena. Elas são capturadas no fundo, são capturadas com artes que também impactam o fundo. Ou seja, podem dizer assim, mas está aqui uma espécie de uma raia que não tem problemas de sobrepesca. Claro que sim, mas de um modo geral, o nosso aconselhamento é esse, obviamente. Depois cada um é livre de fazer o que quiser. Mas é demasiadamente complexo para eu poder dizer comam isto, não comam aquilo, comam isto. É impossível, não posso fazer isso. Então, se calhar há uma falha na informação que recebe o consumidor quando vai comprar. Eu aqui sou um pouquinho ignorante porque apenas como peixe e não vou comprar, mas a informação, quando uma pessoa vai comprar o peixe, a informação que está nas etiquetas é suficiente para ele ter esse poder de escolha, de dizer, olha, está o tipo de pesca, a época em que foi capturado, etc.? Sim, eu diria que sim, por duas questões. Nós, em Portugal, temos obrigatoriamente que dizer de onde é que ele vem, como é que ele foi capturado e o que é. Qual é que é a espécie. Claro que ninguém conhece os nomes em latim, mas nós conseguimos encontrar qual é que é aquela espécie. Mas de onde vem e como é que foi capturado já nos retira da nossa opção muita coisa, acreditem. Basta olharem para o rótulo, vão logo ver que aquilo sai. E isso é obrigatório, penso que em todos os países da União Europeia. Portanto, nós conseguimos ver isto. E naquele que está fresco, conseguimos ver de que porto é que ele veio, em Portugal. Portanto, essa informação, se não estiver disponível, está uma coisa errada. Volto a dizer, ou denunciam, ou viram costas e vão-se embora. Mas não pode mesmo acontecer. E depois digo, a cultura portuguesa, e vocês perguntem, façam este exercício, perguntem à pessoa que está ali, olha, isto foi pescado aonde, isto é de onde. Se a pessoa não vos conseguir dizer, obrigada, boa tarde, vou ali a outro sítio. E pronto. Sim. Aproveitando, se isso não acontecer, se a informação não estiver disponível, e aconteceu há pouco tempo em Setúbal, no mercado, quem é que eu me dirijo, a quem é que eu chamo a atenção? Azai. Ok. Tchan, tchan. Podem mandar um e-mail, calma. Podem mandar um e-mail à superfície comercial, dizer, olha, eu vi isto, não pode acontecer, o que é que está a passar? A etiqueta caiu, será que caiu? Não é? Mas se quiserem atalhar caminho, Azai. Não, mas é bom saber a quem temos que pedir resposta, não? E justificar. Boa. Mais perguntas? Olha, que temos mais uma. Olá, bom dia, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Eu já praticamente não compro peixe para fazer em casa, então acabo por comer mais no restaurante. O que eu tento fazer muitas vezes é, por exemplo, se comer dourada, em vez de pedir duas pequeninas, para dividir, uma maior. Mas, para além disso, ou seja, algumas espécies que seja... Porque eu aí não consigo saber se foi de pesca de arrasto, não se foi. No limite posso perguntar se é português ou não, mas também não sei se... Pronto. Há alguma espécie que seja melhor ou pior de comer no restaurante, ou também não há assim uma resposta muito fácil? Estás a perguntar a uma pessoa que não come. Mas se perguntares no restaurante, é sempre portuguesa. Não há, não. Às vezes não é, não é? Não, imagina, é assim, vais a um restaurante e vais comer salmão. Não é? Não vale a pena comer salmão num restaurante. Eu, pessoalmente,
não comeria sardinha. Comeria carapau, por exemplo. Sendo que eu também não como carapau, mas se comesse também comeria carapau. Peixe-espada preto, por exemplo. Voltamos ao mesmo. Garantidamente tu foi buscar de forma sustentável? Não. Mas para os restaurantes costuma ser mais fácil ir à lota comprar fresco, então se ele é fresco ele foi capturado aqui. É mais ou menos esta a forma de pensar. Pede uma dourada, eles também vão dizer que é pescada e que não é de aquacultura. Os chocos, polvo, lulas, por aí. Umas ameijoazinhas. Mais por aí. Obrigada. Acho que não estou a esquecer de nada. Epá, não peças bacalhau. Eu posso acrescentar uma coisa? Claro. O salmão tão salvaguardado porque custa 50 euros o quilo. É verdade, é verdade. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema, sim. Ok, temos aqui mais uma pergunta. Já está, já. Olá, eu queria agradecer. Eu também já não consumo muito peixe em casa, pescado no geral não costumo comprar. No entanto, também para ter uma percepção enquanto consumidora no exterior, nos restaurantes, etc., há alguma forma de nós conseguirmos saber qual é a percentagem de pesca industrial em Portugal? Eu não tenho muita essa noção. Nós tivemos A percentagem de, não percebi? de pescado industrial, pesca comercial, pesca de arrasto. Eu não percebi muito bem se em Portugal é um problema, é uma realidade. Ontem ficámos numa conferência ficámos com a ideia que a maior parte da pesca em Portugal é artesanal, mas pronto, era efetivamente saber isso. E queria saber também se no resto da União Europeia há pesca de arrasto, especificamente em algum país a incidência é maior, neste caso pesca industrial. Obrigada. Sim, em Portugal, bem, existe pesca industrial, obviamente, e eu não estou aqui para demonizar a pesca industrial de todo, mas claramente tem problemas que a pesca artesanal não tem, não é? O que nós sabemos também, e isto é interessante, é que é mais fácil monitorizar a pesca industrial, portanto também levanta aqui outra questão. O que é que nós preferimos? Uma coisa que está monitorizada, mas que é mais ou menos, ou 90% de pesca que parece ser boa, mas que não está monitorizada? Isso também é importante. Mas eu não tenho resposta para isso mesmo. Discutimos isto muito internamente. Sim, existe pesca industrial, mas a pesca artesanal é 90%. Os dados demonstram que é 90% da pesca que se pratica em Portugal. Sim, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Noutros países onde existe pesca de arrasto de fundo, sim. Aqui há uns anos, em 2016, foi proibida a pesca de arrasto de fundo abaixo dos, vou dizer, 600, 800 metros. Acho que é 800 metros. Ok? Portanto, que eram ecossistemas, bastante profundos, não é? E depois eram ecossistemas que também estavam bastante danificados já, e, portanto, proibiu-se essa pesca na União Europeia. Há países que praticam fortemente pesca industrial. A Holanda, por exemplo. França, também. Eu não te consigo dar números de quanto é que é a prevalência da industrial e da não industrial nesses países, mas sim, há países em que claramente estão a anos-luz daquilo que é a nossa pesca industrial, sim, sem dúvida. Mais alguma pergunta, comentário que queiram fazer, Ana? Não ficas com o microfone agora até o final. Eu tenho uma pergunta aqui só para ir finalizando. Em relação... porque, claro, falaste no início que aproximadamente são 200 as espécies que são pescadas, mas que o público, os consumidores, consumem, sei lá, máximo 10 espécies. Algum estudo ou alguma investigação em relação a este desperdício alimentar ao nível da pesca e do pescado? Boa pergunta. Haverá certamente. Não, assim, aquilo que nós também sabemos é que aquilo que não é comprado na lota não vai para o lixo, não é desperdiçado, geralmente é dado a instituições de solidariedade social, não é? Portanto, ele não vai para o lixo, não é, e bem, ainda bem, não é? Porque na verdade é peixe que morreu e que não faria nenhum tipo de sentido se ele fosse para o lixo, portanto, não é desperdiçado. Legalmente não pode ser, portanto, isso eu sei. Não diz muito sobre todo aquele peixe que não passa pela lota, que é muito também. Não temos dados oficiais porque ele não está contabilizado, não é? Mas não diz nada sobre esse peixe que não é passado pela lota e que não sabemos o que é que acontece àquele que não é vendido, não sei. Perfeito. Pronto, e já aqui para acabar,
eu coloquei uma pergunta aqui nas redes sociais, ou foi enviada para mim a pergunta, no sentido de, pronto, que já vimos que é cientificamente possível este consumo sustentável de peixe por todas as recomendações que colocaste, mas achas que num futuro próximo poderemos falar deste consumo sustentável como uma norma e não como uma exceção em alguns consumidores? Ou seja, que se eu acho que, ou se eu espero que, é diferente, não é? É assim, é possível, eu volto a dizer, e desculpem estar a insistir tanto nisto, mas se calhar é a minha formação científica que não me deixa esquecê-lo. A falta de dados é um problema crónico e que impede a monitorização, a gestão correta de recursos naturais. E o peixe é um recurso natural. Então, nós precisamos urgentemente de que haja um investimento fortíssimo na recolha de dados para termos o baseline sobre aquilo que é o estado dos nossos estoques. E já que estamos a uma semana desde o fim da conferência, um dos 4 compromissos que Portugal assumiu foi que vai colocar 100% dos estoques nacionais no rendimento máximo sustentável. Eu estou expectante para ver como é que isto vai acontecer, porque os dados não existem. Então, não é só dizer que eles estão todos a ser pescados sustentavelmente. Não, nós temos que ter a série temporal que nos diga que, efetivamente, as coisas estão a ser feitas de forma correta. Portanto, este assessment é fundamental, mesmo. E não há outra forma de dizer isto. Portanto, eu confio que para aqueles onde existe a avaliação, sim, é uma questão de nós todos escolhermos, somos nós que consumimos, não é? Nós é que somos quem vai às compras, nós é que somos quem decide o que é que come. Portanto, eu acredito que nós conseguimos fazer este consumo de forma responsável. E também, para não levando aqui muito para este assunto, mas naquele trabalho que eu fiz há 2 anos, o objetivo dele era precisamente dizer com o que é que se pareceria uma campanha sobre o consumo responsável de pescado. O que é que ela teria que dizer? O que é que as pessoas estão à procura? E foi muito por isso que eu também trouxe para aqui este assunto de o que é que as pessoas procuram. E é a minha convicção que esta campanha deveria ser financiada por fundos públicos, devia ser feita, como é que se diz, a curadoria devia ser feita pela Secretaria de Estado das Pescas, pela Secretaria de Estado do Ambiente, porque nós tipicamente temos visto, tradicionalmente, que os assuntos da pesca não passam para o ambiente. E eu penso que já não conseguimos continuar a fazer isso, porque não podemos continuar a fingir que a gestão das pescas é uma coisa e que o meio ambiente é outra. Na verdade, a abordagem ecossistémica aparece precisamente para dar resposta a isto. Porque nós não podemos imaginar que estamos a retirar peixe da água e que isso não vai impactar tudo o resto que existe à volta do peixe. Então, esta campanha, que parece-me que, bem, é mais do que fundamental, tem que ser uma campanha muito clara, muito concisa, muito direta, que, volto a dizer, é difícil, como já perceberam, mas é para isso que existem estas pessoas que trabalham em marketing e essas coisas que eu não domino, não é? Para poder traduzir também para aquilo que nós todos compreendemos, o que é necessário fazer. E volto a dizer, se estão à espera, e se estamos à espera de isto sim, isto não, ponto final, parágrafo e vamos embora, isso não vai acontecer. Até porque os recursos marinhos, e neste caso os pesqueiros, são dinâmicos e altera-se, sei lá, de ano a ano. Portanto, seria uma coisa que seria necessária ter uma base de dados brutal, constantemente a ser atualizada, e eu percebo que isso não é muito atrativo para quem faz campanhas, mas se queremos abordar este assunto de uma forma séria, tem que ser assim. Nós não podemos fazer um guia de pescado e deixá-lo estático no tempo. Isso também não irá acontecer. Portanto, sim, eu acho que aquilo que faz falta, e depois eu posso partilhar isto tudo convosco, uma das conclusões a que eu cheguei foi que o Estado podia começar por, nas cantinas que gere, nem estou a falar só de escolas, tribunais, prisões, hospitais, tudo aquilo que é gerido pelo Estado, terem padrões de procurement, não é? Como se costuma dizer, de compra de... Exatamente, contratação pública, ter os padrões mais altos, por exemplo, não é? Porque eu não tenho miúdos na escola, mas tenho pessoas que me dizem que os miúdos comem peixe-gato na escola, não é? E eu não consigo perceber como é que isto é possível. Ou seja, eu percebo, porque o preço é atrativo, mas quer dizer, nós temos também ser um bocadinho mais exigentes. Então, se o Estado começasse por aí, por ter estes padrões um bocadinho mais altos naquilo que compra, para as suas cantinas, para as cantinas que gera, acho que podia ser... Bem, impactava milhões de pessoas por dia, provavelmente. Não é? Acho que podia ser por aí. E depois, escolha individual. Também não posso fingir que isto não existe. Nós temos todos capacidade para fazer as nossas escolhas e decidir o que é que levamos para casa. E isso é muito importante também. Ótimo, Ana. Muito obrigada. Nós já vimos que é possível esta pesca sustentável. Agora toca a nós sermos responsáveis para termos este consumo responsável de peixe con todas as dicas que ela partilhou connosco. Ela tamén partilhou os dados de contacto
caso queiram ampliar informações ou, pronto, contactá-la e saber mais coisas. E acabamos por aqui as nossas sessões da manhã. Voltamos às 3. Eu sei que no programa está às 2, mas a Raquel, uma oradora, não pode vir. Então voltamos às 3 da tarde com a próxima palestra. Tem ali café, caso queiram beber um cafezinho também oferecido pela casa. E pronto, que corra tudo muito bem e aproveitem o dia.